Bom, muito bom dia a vocês, a todas, a todos. Eu vou partilhar com vocês aqui um. Eu costumo não fazer isso, mas é, eu tô percebendo que ou eu tô ficando velho. Aliás, com certeza eu tô ficando velho, porque todas as músicas que o Thiago tocou eu conhecia. E todas maravilhosas, mas se você também conhece, é, enfim. É, exato. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá ok? Então, eu não gosto muito de fazer um esquema, de fazer um sermão, de trazer um texto assim. Eu gosto sempre de falar de improviso. E das últimas vezes que eu tenho trazido algumas mensagens aqui, eu estou sempre percebendo que tinha algumas coisas que eram importantes de falar e eu não falei. E um monte de outras bobagens que não era para ter falado, que eu acabei falando. Então, para evitar um pouco as bobagens e os esquecimentos, eu fiz um esquema aqui. Gente, deve ter uns 8 anos que eu não sei o que é pregar com o esquema assim. Então, enfim, se a performance for prejudicada, problema é de vocês, porque eu não tenho o que fazer, não. Brincadeira. Me leva em boa conta aí. Mas o que acontece? Nós vamos falar hoje, obviamente, da Páscoa. E é uma coisa nova para a comuna. Não a Páscoa, né? Porque a Páscoa acontece há quase 4.000, 3.000 anos, mas uma coisa nova para a comuna, por quê? A gente sempre fazia os nossos feriados serem feriados. Então, na comuna, qualquer feriado já não tinha culto. E aí, esse ano, sei lá, alguém deve ter tocado nos irmãos que falaram que a gente precisava de ter culto. E graças ao bom Deus, nós estamos aqui, né? Amém, aleluia. Felizes, reunidos. Então, é talvez uma das primeiras mensagens da Páscoa que a gente vai tratar. E é engraçado porque, mesmo nós que não podemos dizer que a gente está num estado laico, podemos dizer que você não professa a fé cristã, qualquer coisa assim, mas não tem jeito, né? O estado brasileiro é ocidental, está na Latinoamérica, faz parte de uma das matrizes desse estado do cristianismo. Então, o feriado, inclusive, só existe hoje por conta disso. Então, eu queria falar um pouco sobre a Páscoa de maneira ampla para a gente pensar sobre. Domingo passado, teoricamente, era o domingo de Ramos, isso na, na liturgia, na cultura cristã, era aquele domingo que Jesus entra num jumentinho, num burrinho, ou se você for dessa teologia mais moderna, Jesus entra numa Ferrari, né? Por Jerusalém, tem uma galera falando aí que o jumentinho era uma Ferrari e tal. E aí tá todo mundo lá gritando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Ele chega em Jerusalém. E aí passa essa semana, ele em Jerusalém, e chega quinta-feira. E aí quinta-feira é quando eu quero começar a falar para vocês sobre a quinta-feira. Quinta-feira é um rolê que Jesus meio que não faz nada, mas tem uma pergunta muito importante para os discípulos. Para nós, hoje, aqui, 2024, o dia começa à meia-noite. Então deu 0 hora, começa o outro dia. Para eles, teoricamente, era no pôr do sol. Vai depender da época, mas vamos combinar que era 17, 18 horas. Então, quando desse 18 horas, para ele começava outro dia. Então, nessa quinta-feira que Jesus não fez nada, os discípulos já estavam preocupados de como eles iriam celebrar a Páscoa, que começava na sexta, que era uma festa tradicional, né? Eles comemoravam. Talvez a Páscoa pudesse ser um dos grandes eventos daquela cultura. Hugo, tá tudo certo aí? Tá bom, eu percebi, eu vou trocar. Eu vou usar isso aqui. Valeu. Beleza, obrigado. Então, na quinta-feira acontecia isso. Eles estavam lá e os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, aonde queres que a gente celebre a Páscoa? Onde você quer que a gente prepare a Páscoa? Eu não vou fazer você abrir o texto bíblico hoje, porque eu vou... Obrigado, Roju.
porque eu vou fazer menções de vários textos, mas esse aqui está em Lucas 22. Lucas 22, 8. Só que essa pergunta é uma pergunta curiosa. E eu gosto de ler a Bíblia, gente, a partir desse olhar, assim. Eu gosto de ver o que está lá, dito, porém não afirmado. Por quê? Porque o que está escrito, que é literal, todo mundo lê. Eu gosto de procurar o que está dentro da fenda da porta. É isso, assim, o meu viés de leitura é esse viés profano. Eu gosto de ver do que está por detrás do tecido, por detrás da porta. Esse é o meu lugar no mundo. E aí, quando eles fazem essa pergunta, aonde a gente vai, onde você quer que a gente prepare a Páscoa, tem um problema. Por quê? Porque é óbvio que eles sabiam onde preparar a Páscoa. Desde o rei Josias, desde 600 anos antes deles, que a Páscoa era em Jerusalém, no templo. As famílias iam para o templo, levava cada família um cordeiro, o sacerdote subia, o altar tinha 6 metros e não podia ter escada. Então era uma rampa, você imagina uma rampa de 6 metros. 6 metros mesmo, gente, 6 metros. O altar tinha 6 metros, o sacerdote subia 6 metros com o cordeiro que a família levava, assava o cordeiro lá, e porque a gente fala de queimar a oferta, queimar o sacrifício, de dar a oferta a Jesus, sei lá, né? No caso deles, a Deus, a Javé, a gente acha que eles chegaram lá e jogaram no fogo e pronto. Não, mano, o povo comia. Então assava o cordeiro, depois que o cordeiro estava assado, devolvia o cordeiro, o povo sentava ali no pátio do templo, comia a comida inteira, no outro dia de manhã, quando a comida acabava, ia todo mundo para casa. Então, presta atenção, se eles estão perguntando para Jesus aonde eles vão celebrar a Páscoa, é porque eles já entenderam que nesse lugar do templo, o convite deles estava cancelado. Que eles já entenderam que eles não poderiam ir para lá. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, semana passada teve um amigo meu aqui, que ele, todo inocente, foi pregar numa igreja no Borba Gato, que tem um nome grande dessas denominações, lá no bairro Borba Gato. Eu já fiquei curioso, ó, que legal, esse meu amigo veio para cá, será que ele sabe o que ele está fazendo, onde que ele está indo? Enfim, foi. E deve ter sido maravilhoso. E aí ele me mandou o convite. Gibran, vou estar nesse lugar lá, vai lá para você me ver. Falei com ele, brother, nós podemos encontrar antes ou depois. Se eu entrar aí, acabou o culto, mano. Os caras vão... E infelizmente porque a galera já manja, né? Já conhece a gente. Aí eu falei, não quero atrapalhar seu culto. E tem alguns lugares, que são esses lugares de templo, de culto, de oferecer sacrifício, seja lá o que for, que a gente passa a ser persona não grata. Eu acho que, por enquanto, só a comuna me recebe, assim. Por enquanto. Capaz de daqui a pouco, nem a comuna mais. Enfim, mas vamos seguindo. Então, quando eles perguntam isso para Jesus, eles estão, na verdade, perguntando, ou talvez eles já sabiam que Jesus estava sendo perseguido pelos soldados do templo, alguma coisa assim, mas eles estão dizendo para Jesus, olha, você tá ligado, né, Zé, que não dá pra gente ir lá para Jerusalém, os caras vão acabar com a gente e tal. Então é meio que uma pergunta de retórica, mas uma pergunta também de questionamento, uma pergunta também de fazer Jesus, ó, assim, tudo bem que você é doidão aí, mas assim, nós não vamos precisar de morrer agora, vamos fazer a Páscoa em outro lugar. É uma pergunta meio que de conselho para Jesus. E aí Jesus fala uma coisa maravilhosa, e cada evangelho vai dizer uma coisa sobre o que Jesus respondeu. Mateus vai dizer, acha uma casa qualquer, procura qualquer casa, ou uma casa de um qualquer, que eu acho isso maravilhoso. Marcos vai falar assim, procura aquele que estiver trabalhando com um jarro, o servo vai te mostrar onde. Lucas fala, vai para uma hospedaria, e a mesma expressão que ele usa quando Jesus nasce, que não tinha vaga na hospedaria, e que a gente fica pensando que não tinha hotel, né? Enfim, é comum a gente pensar, mas a hospedaria era uma parte da casa das pessoas que era destinada para os viajantes, para os pobres, para os... pessoa que vai de um lugar para o outro, como é que chama, gente? Andarilho... É que a gente fala que a gente como é que é o nome disso? Isso, que crente fala demais, que a gente é peregrino. Então, a hospedaria era esse lugar. E aí você veja a mensagem de Jesus já no nascimento. Não tinha lugar para ele na hospedaria, que ele está falando. Aquele povo já não era mais gentil. Não é que não tinha hotel, não é que a cidade estava cheia, é que o povo já não queria mais acolher pobre.
já não queria mais acolher viajante, já não queria mais acolher estrangeiro. Já falava com os venezuelanos assim, volta para sua terra. Já não queria mais acolher os haitianos, né? Já botava um muro assim, falava, não, africano não pode entrar aqui não, volta para a África, nós somos a Europa. Parece que o nascimento de Jesus já foi assim. E não mudou muito, né? E João, se Mateus fala que era uma casa qualquer, Marcos fala que era a casa do serviço, se Lucas está falando que era esse lugar que não tinha espaço para pobre, João é sempre diferente. Os três evangelhos são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. E João é sempre o diferentão. As coisas que estão no evangelho de João costuma estar só no evangelho de João. Aí você, enfim, não sei porquê, mas João é diferente dos outros, né? Não é essa parte do evangelho. E João diz, vai nesse lugar, que é uma coisa interessante, que era a casa aonde existe o pátrio poder. Olha que coisa absurda. João denunciando que Jesus estava falando sobre esse poder patriarcal, mas nós vamos entender sobre isso. Segura aí um pouquinho. Então, de todas as maneiras, a resposta de Jesus, por mais que seja diferente em cada um dos evangelhos, e eu sei que você talvez saiba disso, as informações dos evangelhos são diferentes. Algumas parecem, mas são diferentes. Principalmente a partir de agora. Entre a morte e a ressurreição, principalmente na ressurreição, cada evangelista vai falar de um jeito totalmente diferente. E aí, o que ele está dizendo? O que Jesus está gritando para nós? O que Jesus está afirmando de todas as maneiras? Qual é a memória que esse povo aqui está trazendo para nós? Indiferente de onde seja, não será no templo. Indiferente de onde seja, não há mais lugar para Jesus no espaço da religião, da religiosidade, do fundamentalismo, do conservadorismo. Jesus vai celebrar os seus últimos dias, Jesus vai celebrar a Páscoa num lugar onde não tem altar, aonde não tem degrau, aonde não tem hierarquia, aonde não tem essa relação de poder. Ele quer um lugar que tenha mesa, onde todo mundo seja igual, onde todo mundo esteja sentado, onde as relações são niveladas. É isso que Jesus está falando. Por quê? Óbvio, gente. Se tem um altar que está a 6 metros de distância, o altar é um símbolo do poder, da hierarquia. O altar, inclusive, e a hierarquia, inclusive, é uma palavra que não combina com a proposta de Jesus, né? Então, Jesus está dizendo que não existe mais sagrado no templo, no altar, no sacrifício. Jesus está falando que o sagrado agora é ser mesa, é ser casa comum, é ser casa de quem serve, é ser casa do trabalhador, ser casa de trabalhadora. Então, veja que diferente a imagem que Jesus está respondendo para os seus discípulos na quinta-feira. Tudo à nossa volta aqui em Jerusalém está preocupado em satisfazer os desejos grandiosos da grande festa do templo. Eu estou preocupado em arrumar uma casa simples para que a gente possa partir pão, comer vinho e celebrar um com o outro. Então, assim, a memória que Jesus vai trazendo é totalmente diferente do que a religião quer empregar em nós. E veja, a gente escuta isso a vida inteira, a gente fala isso a vida inteira, mas a gente pega isso tudo e faz exatamente o que Jesus não quis. Que a gente transforma a ceia num ato sagrado, num ato sacramentado e memorial. Então você vem, você toma a ceia, você come o pãozinho, você toma um vinho, como se isso fosse santo. Você, inclusive, fala, não, eu vou porque a ceia santifica, porque a ceia cura. Né? Você colocou ela lá no altar, só que você não vive as últimas consequências, você não leva até as últimas consequências o que Jesus está falando, que é a proposta de vida. Então não é sobre o templo, não é sobre Jerusalém, não é sobre a religião, mas é sobre como se vive nas relações simples de casa, de mesa. Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou falando, mas Jesus está trazendo uma outra maneira de enxergar como a gente vive a espiritualidade. E olha só que coisa engraçada. Na mesa tem partilha. O pão é partido, o vinho é partido. No templo e no altar tem sacrifício,
tem um cordeiro que é morto e é imolado. E aí lá se queima o cordeiro para comer. Na mesa de Jesus, alguma vez você leu aí falando que nessa última ceia, a Santa Ceia, em todas as obras de homens que você viu, que eram aqueles 12 homens brancos assim, todos sentados só de um lado, né? É engraçado porque eles estão todos posados assim para a foto. Você já viu se tem um cordeiro lá? Se tem uma ovelha? No texto que você leu fala sobre isso? Então, a gente sabe, está na nossa memória, mas a gente esquece de refletir. Na mesa de Jesus não tem cordeiro. Ele fala, esse aqui é o pão, esse aqui é o vinho. Não tem sacrifício. O que ele está falando é, o sacrifício, a religião impede isso para vocês. Eu não estou pedindo sacrifício nenhum. O que salva vocês não é o cordeiro morto que é assado. O que salva vocês é a partilha do pão, é a partilha do vinho, é viver na mesa. Isso é extremamente revolucionário do ponto de Jesus e é extremamente disruptivo do ponto de vista da religião. A ponto de eu falar isso aqui agora e você pode ser que esteja dando tela azul. Como não tem sacrifício? Porque na sua cabeça está falando assim, mas ele falou que esse é meu corpo que é dado por vós. Falou que é o meu corpo que é dado por vós, automaticamente na sua cabeça aparece um cordeiro. Não sei por que colocaram ele aí. Mas o que ele está falando é, o meu corpo, o meu sangue, a minha alma, o meu jeito de viver, o que eu me entrego por inteiro é pela partilha, é pela convivência comum, é pela vida simples na casa, é para que todo mundo senta sem hierarquia, sem um ser melhor do que o outro, sem o outro ser melhor do que um, se olhando no olho e tenham a vocação de partilhar a vida. Isso é que ele está falando. Ele não está falando sobre o meu corpo é um sacrifício que eu estou colocando no altar. Não, mano. Ele está falando com o povo, inclusive, que ele não quer mais viver no altar. Ele está falando com o povo, não acha templo, não. Acha uma casa aí. Pega um lugar aí. Eu fico imaginando que se fosse em Belo Horizonte, a capital mundial dos botecos, ele estaria falando assim, mano, por que vocês estão indo aí nesse restaurante cabuloso? Tanto boteco copo sujo ali, aquelas estufas ali com ovo azul, ovo rosa, aquele torresmo que tá ali há 15 dias que o cara fritou semana passada, refritando agora para você comprar. É isso que ele tá falando, ó. Sabe, o que você tá querendo tomar Brunello? Não, mano, uma cachaçinha aí do povo. É nesse lugar que ele quer ver a vida, né? Até aí, tamo junto? Então, o projeto de Jesus é compartilhar. É familiar. Chega de templo, chega de altar, chega de degrau, chega de denominação, chega de hierarquia. Vamos guardar o nosso coração para partilhar um com o outro com quem quer partilhar conosco a vida. É essa a memória que ele está fazendo na quinta-feira. Então, quinta-feira ele está falando isso com o povo. Chegou lá nos discípulos que estavam responsáveis pela organização da festa, o cerimonial, e falou com eles, é isso, ó. Minha festa vai ser simples. Como diria a música do Zeca Pagodinho, bota os pratos no chão, que o chão tá posto. É assim? Ainda vai preparando, tira gosto. Enfim, é isso que ele está falando. Chega sexta-feira, o dia da festa, festa pomposa, que movia todo mundo para ir para Jerusalém. A festa mais importante, que lembra... Olha que loucura. A festa que lembra o povo que eles foram escravizados e que eles foram libertos do Egito. É justa a festa que eles comemoram a escravidão que eles estão vivendo do ponto de vista religioso, imperial. É loucura isso, né? Não, então, na sexta-feira, que era essa grande festa, vamos pensar assim que a festa de Páscoa seria uma festa tão grande para eles quanto é o carnaval para nós. Aí você tem dimensão da importância das coisas. Por isso que eu falo com vocês, não deixem de curtir o carnaval. É importante. Jesus não deixou de curtir a Páscoa. Cada um do seu jeito. Você não precisa de curtir a Páscoa como eles no templo. Você não precisa de curtir o carnaval como muitos de nós aqui fazem, que eu prefiro nem rememorar. Mas você pode comemorar o carnaval, você pode curtir o carnaval com saúde, com segurança, com alegria, com seus amigos, na partilha. Só que tem gente que partilha demais, aí eu não sei se isso é tão bom, mas um pouco de partilha é bom, enfim. E aí na sexta-feira, então, que estava começando a festa,
festa pomposa, grande. Nossa, a maior festa, os sacerdotes todos bonitinhos, arrumadinhos e tal. Hoje vai entrar dinheiro pra caramba. Hoje vai ser o dia que a gente arrecada. A roupa de Jesus é um pouco diferente. Ele não coloca aquela estola sacerdotal para ele ser adorado, para vocês virem entregar o sacrifício a mim. Né? Outro dia eu entrei numa igreja entrei, assim, de curiosidade. Estava eu e meu filho na Andradas ali e ele estava com sede. Eu falei, vou entrar aqui nessa igreja que eu acho água. Entrei para pegar uma garrafinha d'água. Lá chama altar, né? No altar estava escrito assim, como é que era? Eu não lembro bem, mas era tipo assim, um grande sacrifício para uma grande vitória. Já estava escrito no altar, assim, no púlpito deles. Eu fiquei pensando assim, mano, esses caras são muito bons, velho. Porque você chega aqui na comuna, então tem uma bunda, tem um... Sabe, a gente tem que mudar isso aqui, tem que começar a colocar um grande sacrifício para uma grande vitória, enfim... que os caras são bons em tudo que eles fazem. Eu fico impressionado com a capacidade de mexer em tudo. Mas Jesus também tem essa capacidade. Enquanto os caras lá estavam dizendo um grande sacrifício para uma grande vitória, a capacidade de Jesus mexer foi colocar uma toalha na cintura, um avental na cintura, como faziam os escravizados de classe mais baixa daquele período. E, pelo amor de Deus, quando eu estou falando de escravizados, em nenhum momento coloca na sua cabeça que nós estamos falando dos escravizados africanos, do que nós fizemos com a população negra. Não, em nenhum momento coloque isso na sua cabeça. Nós precisamos de falar isso com muito mais calma, mas o que nós fizemos por 400 anos nesse país com o povo preto não se assemelha a nada no mundo. Fecha esse parênteses. O escravizado do tempo de Jesus é mais fácil você pensar ele como um trabalhador precarizado, um trabalhador uberizado, mas o que nós fizemos com a população preta está em outro lugar do mundo. E que eu nem acredito no inferno, mas se o inferno existir, tem que ser para quem fez um negócio desse. Aí fecha o parênteses. Então Jesus amarra um avental como o pior trabalhador daquela categoria, o trabalhador mais subalternizado, e ele passa a lavar pés dos seus amigos, dos seus discípulos. Então veja, eu não quero templo. No templo tem hierarquia, tem pompa, tem tudo isso que é gigante. E eu, sendo Deus, estou mostrando aqui para vocês que eu quero estar numa casa qualquer, comendo aí o que tiver. E não só isso, eu vou servir vocês ao máximo. Eu vou lavar o pé de cada um de vocês, como faz a pessoa aqui que vocês acham que é a mais baixa. Como faz a pessoa que vocês acham aqui que é a menos sem importância, sem significância. É esse o lugar que eu, Deus, quero estar. No lugar dos insignificantes. No lugar dos sem importância. E aí ele passa a lavar o pé de um por um. E isso nós também transformamos numa coisa ruim. Jesus está o tempo todo tirando a gente da religião e a gente joga a religião dentro. Ele tirou a ceia do lugar sagrado e passou a ceia a ser o lance de troca de vida, de comida, de vivência, que para mim nada mais sagrado que isso. Mas a gente sacraliza a ceia de novo. Ele tirou o lava-pés do lugar de purificação. A gente continua achando isso. Quantas reuniões de lava-pés eu já fui, que era a reunião da santidade, que agora que você vai sair alvo mais que a neve, que não sei o quê. E Jesus falando, cara, isso aqui é um gesto de serviço. É um gesto de carinho, de amor, de cuidado. Olha nos olhos uns dos outros, veja como é a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é em servir. E se você não estiver disposto a servir ou a ser servido, como Pedro, que quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, vocês sabem da história, Pedro fala o quê? Não, Senhor, o meu não. Não sei se ele não queria que Jesus não lavasse o pé dele. Sei lá, às vezes ele não tinha ido na manicure aquela semana, as unhas estavam grandes, eu não sei. Mas ele falou, o meu não. Aí Jesus fala, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não consegue entrar no reino. Então, é isso que nós temos que ter, essa dimensão. O reino de Deus, fazer parte dessa caminhada com Jesus, é esse lugar onde você serve todo mundo e você é servido por todo mundo. Porque, inclusive, isso é muito comum dentro de nós.
Primeiro que dentro da igreja são poucos que servem todo mundo, porque a maioria é tudo folgado mesmo, normal. Eu vim desse lugar, também estou nesse lugar. Mas os poucos que servem, eles são tão bons em servir que não aceita ser servido. Isso também acontece. Uma pessoa faz tudo para todo mundo. Quando você quer fazer por ela, não. Ai, meu irmão, que arrogância que é essa? Por que você não pode ser servido também? Por que é vergonhoso para você receber o serviço que você tanto faz? Por que é? Não tem relação de dívida. Não tem relação de débito entre amigos. O que eu faço para você, se você quiser me pagar amanhã, eu vou ficar enraivecido. Olha, gente, por favor, estou feliz porque eu evitei um palavrão aqui. Deus é bom. Se o que você faz por mim, você me cobra amanhã, eu vou ficar muito chateado por você. Porque ou você faz para mim porque você quer fazer pelas nossas relações e não acha que o que você está fazendo para mim, eu estou te dando privilégio, eu estou gostando mais de você. Irmão, você está fazendo o que você quer. Eu estou fazendo o que eu quero. Você não me deve nada, eu não te devo nada. A gente faz porque a gente entendeu que a gente é família. Se o que você está fazendo está na sua cabeça te gerando crédito, pelo amor de Deus, para de fazer. Porque eu detestaria viver numa relação que computa crédito e débito. Eu não quero isso. Se o que eu estou fazendo está gerando em você débito, me fala que eu vou parar agora. Se eu estou fazendo alguma coisa para você e você está se sentindo, nossa, como é que eu vou pagar o Gibran amanhã? Para. Me diz, eu paro de fazer. Mas, se você quiser entender a lógica do reino de Deus, é essa, onde todo mundo está com um avental e uma toalha na cintura, lavando os pés uns dos outros, sem nenhum constrangimento, porque entre nós não há hierarquia. Todos nós somos o pior trabalhador. Todos nós. E é por isso que Jesus está falando aqui. Só que isso não é um sinal de purificação. Isso não é um sinal de pureza. Porque você vê o padre Júlio Lancelotti beijando os pés das pessoas, abraçando as pessoas que estão moradoras de rua. Ele não é mais santo por conta disso, não. Ele é um homem massa, um cara legal pra caramba, um cara que eu me inspiro. Mas ele é como você. Não tem nada de especial nele. Como também não tem nada em especial em você por começar a enxergar o reino de Deus. Isso não faz você mais santo ou menos santo. E aí ele começa dizendo, então, depois de lavar os pés, e esse é um sinal permanente de Jesus, depois de servir ao máximo, ele continua servindo. Ele pega o pão, ele distribui o pão, dizendo, esse sou eu. Gente, olha que coisa, olha que coisa. Ele não está falando assim, esse é o sacrifício, esse é o... Não, esse sou eu. E eu sou essa pessoa, esse Deus que se encarnou, para que a gente viva partilhando. Eu sou a partilha. Eu sou a fraternidade, a sororidade. Eu sou essa fraternidade. E esse é o meu sangue. Essa é a minha verve. Essa é a minha alma. Isso é que eu faço, isso que me dá vida. É isso que corre aqui dentro de mim. Você não está bebendo o sangue literal de Jesus. E aí ele diz, façam isso em memória de mim. O que ele está falando é, não esqueça disso. Não esquece de viver desse jeito. Não esquece que o templo só tem essa cultura do esbulho, essa cultura do roubo, para te dizer. O templo só tem a lógica da hierarquia, dos eleitos, dos melhores. E isso, gente, já é assim desde o tempo de Jesus. Ô Tiago, queria uma gentileza? Você consegue aumentar um pouquinho esse microfone, que ele deve ser 1 ou 2? Porque eu acho que eu estou gritando. Eu queria não gritar, porque eu devo estar chato gritando em vocês. Acho que eu devo estar chato gritando no ouvido de vocês. No tempo de Jesus, acho que é o 2 ou o 3, eu não sei. No tempo de Jesus... Aí, beleza, valeu. Acho que até foi muito, pode tirar um cabelinho ali, valeu. No tempo de Jesus era a mesma coisa. Quem tinha dinheiro comprava um cordeiro, uma ovelha, um bezerro e entregava. Então, quando você chegava lá na igreja com um bezerro na mão, uma ovelha na mão, o que o povo pensava? Ó, esse aí é o cabuloso, esse aí é o abençoadão, porque ele tem para comprar até um bezerro. E os pobres não tinham para comprar nada. Às vezes, tinha só para comprar uma pombinha que não valia centavos. Então, quer dizer, numa cultura em que você sacrifica para ganhar benefícios de Deus, quem entrega muito sacrifício vai ganhar muito. Quem entrega só uma pombinha não ganha nada.
E o altar, como eu falei para vocês, tinha 6, como diz o profeta Eliseu, tinha 6 andares. Então você imagina, arranca a cabeça do cabritinho lá de cima, o sangue do bicho escorre o altar inteiro, vai lá no chão. Quer dizer, olha o tanto de sangue, olha o tanto de oferta, olha o tanto de oferenda. E é engraçado, né? Assim, você imagina a gente falando desse tipo de coisa na comuninha, na classe infantil para as crianças, como é que seria aterrorizante? Né? Olha que loucura, mas graças a Deus que a gente não fala. Aí você pega uma pombinha e arranca a cabeça da pombinha. O sangue da pombinha não chega nem na metade do negócio. Então, na cabeça do povo, eu não fui nem abençoado, eu não fui nem ouvido por Deus. Então, Jesus está falando isso. Faça essa memória de mim. De quem não tem mais, de quem tem menos, todo mundo é a mesma coisa. Nós vamos partilhar tudo do mesmo jeito. E aí, então, nesse momento, é que aparecem as traições. Veja que coisa interessante. Depois de Jesus falar do templo, depois de Jesus falar da religião, depois de Jesus ensinar que o rolê era o serviço, era a partilha e não o sacrifício, depois ele partilhar o pão, depois ele dar o vinho, aí é que ele começa a falar de traição. E é engraçado isso porque, teoricamente, depois disso tudo, você imagina que as pessoas estão pensando coisas diferentes. Mas não estão. Ele fala tudo isso e a cultura continua a mesma. Por quê? Porque quando Jesus fala assim, vocês vão me trair, a resposta da traição, a primeira que os discípulos dão é assim, Jesus fala, vocês vão me trair. É como se ele não estivesse falando nada, porque os discípulos vão e começam a conversar assim, mas quem que vai ser maior no reino de Deus? Eu, você, quem que vai estar à sua direita, Senhor? E ele está falando, vocês vão me trair, velho. Nessa lógica de poder, de hierarquia, que eu estou acabando de falar para vocês que não tinha que ter hierarquia, vocês estão aqui procurando saber quem que é o maior, quem que é o menor. Continua pensando com a lógica do templo do poder. E a gente continua achando que a ideia da traição é uma ideia só do Judas. E a gente coloca o Judas como se ele fosse esse traidor. Mas não é. Logo depois que ele fala sobre isso, muitos, também vão falar, não, eu não, Senhor, eu não vou te trair. E começam a falar sobre esse rito que eles estão falando, esse rito que eles estão fazendo. O que Jesus está dizendo para nós é que nós vamos trair Jesus procurando a religião, o rito. Quantos de nós aqui estamos mais preocupados em defender os nossos dogmas do que de fato viver uma vida sem cobrança, sem culpa, sem medo, se entregando na vida? E aí, a gente pensa nisso. Ah, não, mas o Judas vai entregar Jesus. O Judas deu um beijo e ele entregou Jesus. E a gente não se dá conta de como nós estamos a todo tempo nessa lógica de afeto com a espiritualidade, nesse beijo que a gente dá, que a gente vem aqui, dá um beijinho no rosto de Jesus, fecha o olhinho, levanta a mão, ora, canta, arrepia, escuta uma mensagem, ficou bonito, sentiu, a presença de Deus para quem é do sentido aí. É um beijo que você dá na face de Jesus, mas nós vamos para casa. Em casa, a gente segue como Jesus. Aliás, desculpa, se seguisse como Jesus estava bom. A gente segue como Judas. Em qual sentido? Vendendo as propostas do evangelho por coisas muito pequenas. É pela sua vontade de estar certo, é pelo seu ego, é porque você não aceita seu companheiro ser assim, você não aceita seu companheiro ser... Ele não pode falar assim comigo, não... Mano, como assim? Que lógica de domínio é essa? Que lógica de hierarquia que é essa? Que lógica de controle que é essa? Nós não estamos na mesa. Na mesa todo mundo não é igual, a gente não partilha. E a gente não se dá conta dessas traições que Jesus está falando. E aí, estou caminhando para finalizar aqui. Ele morre. Dá o beijinho, ele é pego, ele é crucificado, ele morre. Todo mundo que está falando, Judas traiu Jesus? Pois é, todos eles abandonaram. Todo mundo roeu a corda. Todos os homens saíram, deixaram Jesus sozinho. Então a traição não foi só de Judas. Quando a chinela cantou, 2 pessoas ficaram com Jesus. O africano de Cirene, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, e as mulheres. Só isso. O resto, meu irmão. E aí eu vou concordar com muitas das mulheres aqui da comuna. Não dá para
confiar em homem hétero branco. Ou pardo, ou negro. Não dá. O texto bíblico está dizendo que eles todos foram embora. Abandonaram o Cristo. As mulheres ficaram. Ficaram lá, defenderam o corpo, vigiaram o corpo, não queria saber. O cara de Cirene, o africano de Cirene ficou. Carregou a cruz, o resto todo mundo foi embora. E aí, eu vou passar aqui, dar um salto, porque quero já ir para a parte da ressurreição, para a gente fechar, que é a coisa mais importante que nós temos que pensar. As mulheres ficaram, elas testemunharam sobre a ressurreição de Jesus. Você vai lembrar que logo quando acaba o sábado, que eles colocam Jesus correndo no túmulo, porque já estava escurecendo, beleza, de repente as mulheres começam a preparar as coisas para o corpo. Quando chegam lá, o corpo não estava. As mulheres é quem vê isso. Propriamente um dos evangelhos diz que é Maria de Magdala, Maria Madalena. E uma coisa muito interessante é que depois outros homens chegam junto com Maria. E eles veem também o que está acontecendo. E alguns relatos dizem que eles foram para casa. O corpo não estava lá e o cara, tá bom, vou ver ali o Cruzeiro Atlético, sei lá o que ele for fazer. Foram para casa. A mulher não, ela ficou lá. Não sei se eles foram para casa desiludidos, não sei. Mas ela fica. E aí tem uma frase muito marcante, que primeiro um soldado pergunta e depois Jesus, travestido ali, fantasiado, ou não sei o que, como jardineiro, que a Maria não reconheceu, é que pergunta para ela assim, por que você está chorando? E a resposta dela, não sei se você já reparou, a resposta é o seguinte: mataram meu Senhor, roubaram o corpo do meu Senhor, e eu não sei onde ele está. Só que isso, quando a gente lê, é normal, né? O corpo não está lá. Mas, gente, percebe a afirmação teológica fortíssima dessa resposta dela? Uma mulher dizendo que continuam roubando a religiosidade dessas mulheres, que continuam roubando o Senhor, a religião, a espiritualidade, o direito à crença dessas mulheres. Ela está dizendo, vocês roubaram, e o pior de tudo é que eu nem sei onde que vocês colocaram. Eu nem sei onde vocês deixaram o corpo do meu Senhor. Eu nem sei onde começar uma caminhada da espiritualidade, porque ela me foi roubada. E nós vivemos, gente, esse lugar no mundo onde não só a espiritualidade é roubada das mulheres, a vida é roubada das mulheres. O mundo é construído para nós. Nós homens vivemos, a gente sabe o que faz. Quando você cresce, você nasce com um monte de sonho na cabeça, você é colocado que você deve conquistar o mundo é seu, vai. E para as mulheres o quê? Né? A gente cresce como desbravadores. As mulheres crescem o quê? Enfim, né? E essa frase é a frase dos evangelhos narrando como a religião alija as mulheres do processo. Como a religião, o templo, o altar que Jesus disse que não queria estar, é justamente esses que vão esconder das mulheres a fé, a espiritualidade, a religiosidade. Qual sacerdotisa você conheceu no templo? Eu não conheci nenhuma. Todas as que eu conheci que estavam narradas na Bíblia não estavam dentro do templo. Então, essas mulheres vão e elas dão testemunho, elas falam para os homens, Jesus ressuscitou, eu encontrei com ele. Gente, estou fechando, garanto. Veja que cena bonita. No jardim, aquele novo homem encontra com aquela nova mulher, que tem o evangelho que fala que Jesus, né, Madalena encontra com Jesus ali no jardim, tanto que ele era o jardineiro, e daí vem o início da internet. O jardineiro é Jesus e as árvores somos a internet, não foi criada ali. Vem dessa cena. No jardim, o novo homem e a nova mulher dialogam. Ela reconhece Jesus ali. Então veja como é bonita a narrativa. Se é no jardim que a vida acaba, é no jardim que a vida começa. Mas não nesse lugar para você ficar preso no jardim. O jardineiro fala com a mulher, vai, anuncia, se perde no mundo, conta para todo mundo. E ela vai e conta para os homens.
E os homens não acreditam. Aí os homens vão lá ver e falar, pode ser. Quando eles passam a acreditar, o que eles fazem? Eles ficam trancados com medo de quê? De Jesus voltar? Não. Com medo de acontecer com eles o que aconteceu com outro cara. Se o nosso líder foi crucificado e até o corpo dele sumiu, não tem nem prova mais que ele morreu, porque se não tem corpo, não tem crime, teoricamente, né? O que vão fazer conosco? Fecha essa porta aí que eles vão vir e vão nos matar. Só tinha um cara, que é aí que eu fico pistola com as narrativas que é feita na nossa cabeça. Um cara que foi lido historicamente como um incrédulo, como que não acredita, que é quem? Você já sabe. Mas era o único que não estava com medo de pistronca nenhuma. Porque se ele tivesse com medo dos judeus, ele estava lá dentro do quarto, trancado. Se ele estava fora e vivendo, meu irmão, é porque é o único que não estava com medo. E realmente, uma semana antes, ele tinha falado, mano, vamos enfrentar esses caras, vamos matar todo mundo. Acho que ele era um pouco exagerado. Mas era isso. Então, o testemunho das mulheres não serviu de nada. A voz das mulheres não serviu de nada. Eles continuaram com medo, não entenderam a ressurreição. Aí Jesus aparece, mostra para eles as marcas e eles continuam presos. Jesus apareceu, mostrou para eles as marcas. Isso não fez eles abrirem a porta. Tanto é que Tomé não acredita, por quê? O Wagner estava lá, preso dentro da porta. Jesus apareceu para o Wagner. Eu sou Tomé. Wagner fala para mim assim, Tomé, Jesus ressuscitou, senhor. Ele veio aqui, mostrou as marcas dele. Uai, Wagner, então o que você está fazendo aí dentro, trancado? Se ele ressuscitou, você está com medo de quê? Uai, se o homem morreu e venceu a morte, você está com medo de porta? Então a incredulidade do Tomé não é porque ele não... Não, mano, é porque quem tinha que dar testemunho era muito ruim de serviço, uai. Os caras não davam conta de ouvir as mulheres, os caras não davam conta de ver Jesus, mas continuavam com medo da religião. E nós somos esses caras. Nós somos muito ruins de serviço. Jesus vem para nós, mostra para nós novos caminhos, fala conosco. Larga esse negócio aí, velho, de altar, de religião, de hierarquia, sabe? De homem na frente de mulher, de lugar que não ordena a mulher. Sai desse... Por que você está nisso? Por que você está nesse negócio? Aí ele vem, ele mostra para você as feridas, os machucados, fala, do mesmo jeito que eu me machuquei, vá você se machucar também. E você continua trancado, continua preso. Aí, tipo, se vem eu ou qualquer um e fala alguma coisa que machuca a sua cultura religiosa, você vai e se tranca mais ainda. Aí é difícil mesmo que Tomé acredite. É difícil mesmo que mais pessoas consigam imaginar ou vivenciar o que você está vivenciando. Mas, graças a Deus, tenha todas as suas crises, porque quem cuida das nossas crises não são os discípulos, não somos nós. Eu não cuido de crise nenhuma sua. Pelo contrário, eu sou ótimo para te gerar crise, como os discípulos eram. Quem cuida das suas crises é Jesus. 8 dias depois, Jesus aparece só para Tomé e fala, que aqueles pica-fumo não conseguiram te demonstrar é isso aqui, olha aqui meus buracos. Beleza. E aí Tomé, agora eu creio, se coloca de joelho e fala, é isso mesmo. E aí, fechando, eu só preciso de mostrar para vocês uma última conversa. Vai demorar 3 minutos e a gente fecha. A conversa que Pedro teve com Cornélio e que Pedro teve com os sacerdotes. Você sabe, só Judas traiu Jesus, mas Pedro negou ele 3 vezes. Então, assim, vê até como a lógica da traição é uma lógica construída. Nós precisamos de ter um antagonista, nós precisamos de ter um inimigo. Mano, todo mundo traiu Jesus o tempo todo. Jesus só encarnou porque todo mundo traiu ele. Se nós não tivéssemos traído Jesus, Deus não precisava se tornar homem. Então, assim, coloca na sua cabeça logo. Traidor é todo mundo. Mas a irmã Valdivina está falando mal de mim, que não sei o que, que traíra. Irmã, igual você. Ela só está falando de você porque talvez você deu um motivo ou não, mas você estaria falando dela do mesmo jeito. E vou falar abertamente para vocês. Lógico, os assuntos que são de gabinete pastoral é confidencial, a gente tem um marco ético, pode ser considerado até crime. Mas o que não é de gabinete pastoral,
Não espere que eu não vou fofocar, não, irmão. Eu vou fofocar e vocês vão fofocar também. Essa é a vida. Tá tudo certo. A vida se baseia na fofoca. Ah, eu vi o Tiago ali. Ah, eu vi o... Qual que é o problema disso, meu irmão? Tá tudo certo, encara com isso com naturalidade. A vida é feita para um falar da vida do outro. Nossa, Gibran, que coisa chata, eu não esperava ouvir isso de você. Então tá, então vai pro lugar que os caras mentem que não falam da sua vida. A rede social só funciona por conta disso, gente. Se isso não fosse natural do ser humano, não tinha rede social. Para que existe isso? Para um poder fiscalizar a vida do outro. Então, lida logo com isso. E fofoca da vida aí, fica à vontade. Agora, dê conta das suas fofocas, né? Que dependendo do que você estiver falando, pode ser injúria, difamação, calúnia. Te dou todo o direito de fofocar, mas me dê todo o direito de processar também e segue a vida. Mas aí, o Pedro que negou ele 3 vezes, chega e fala uma frase absurda assim, para aqueles que o mataram, para as lideranças. Pedro diz assim, Jesus está vivo. Ele não diz Jesus ressuscitou. Ele não usa o passado. Ele fala, Jesus está vivo. Ponto. E vocês o mataram. Ponto. E eu acho que esse é o tom da Páscoa. E Jesus fala isso também com Cornélio ali naquele bate-papo. Nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus, e aí hoje todas as avós, tias, tios, qualquer pessoa que tem mais de 60 anos vai te mandar uma foto, né, da Páscoa, ele vive, seu WhatsApp vai estar assim, lotado disso. Ovo de Páscoa ninguém dá mais, né, porque agora só com crediário para comprar um ovo de Páscoa. Mas isso você vai receber no seu WhatsApp o dia inteiro, ele vive, então, mano, indiferente, não faz nada, não faz a menor diferença. E é isso que Pedro estava dizendo para aqueles que o mataram. Ele está vivo, Pedro estava querendo dizer, Jesus está presente porque eu estou aqui, eu não abandonei o projeto de Jesus. Eu posso ter negado ele 3 vezes, tive consciência do que é, e eu vou seguir fazendo a balbúrdia que Jesus estava fazendo. Isso era um ato de coragem de enfrentamento de Pedro com aquelas lideranças que mataram o Cristo. Não era Jesus está vivo, estou te contando a notícia que ele ressuscitou. Não. Jesus está vivo significa eu estou fazendo as ações de Cristo exatamente como ele fazia. É como se o Pedro estivesse dizendo, agora você vai ter que matar 2, porque eu vou fazer a mesma coisa. E é esse o sentido da Páscoa que às vezes a gente não entende. A gente canta ele vive, a gente canta ele está vivo, mas nós não conseguimos levar até as últimas consequências as ações da vida de Jesus. E dizer que ele está vivo não significa nada se você não o fizer vivo. Dizer que ele está vivo não significa nada se você não colocar o seu corpo em jogo até as últimas consequências para que ele viva. Jesus não tem mais braço, meu amigo. Jesus não tem mais perna, não. Se ele precisar de abraçar alguém, é o seu braço que ele conta. Se ele precisar de visitar alguém, é a sua perna que ele conta. Se ele precisar de comprar alguma coisa para alguém, é com o seu bolso que ele conta. Se ele precisar de pagar uma conta para alguém, é com o seu cartão de crédito que ele conta. Não adianta. E aí não adianta dizer que ele está vivo se você tem o bracinho de T-Rex e não serve para Jesus. Não adianta, não adianta. Então, ele está vivo. Será que está? Eu não sei. Com todas as minhas contradições e limitações, eu estou tentando fazê-lo vivo. Mas será que para você ele está vivo? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Não tem como dizer. É você que sabe se ele está vivo ou não. É você que sabe se diante desse sinédrio inteiro, diante desses religiosos que querem nos matar, você tem peito para dizer, Jesus está vivo. Mas, fechando agora, gente, não só peito para dizer que ele está vivo, mas peito para denunciar que eles o mataram. Porque o Pedro fez isso. Jesus está vivo e vocês o mataram. Então, isso talvez seja um problema para vocês, eu não sei, mas se for, vamos resolver isso na escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Mas eu não dou conta mais de viver uma espiritualidade pensando em um Deus que para salvar a humanidade precisa de sacrifício humano, precisa de matar gente. Eu não consigo mais pensar que as pessoas ainda conseguem vislumbrar que a vida de Jesus já era toda programadinha para morrer, ele sabia que ia morrer, já estava tudo combinadinho. Jesus veio tadinho para ser morto, porque se ele não morresse,
Ele não ia salvar a humanidade e você vai, com isso, abstraindo todos os problemas da morte de Jesus, que é uma morte de destruição daquilo que propõe o novo, uma morte de destruição de quem se levanta contra o poder religioso, contra o poder financeiro, contra o pátrio poder, porque os pais tinham ali a autonomia da vida e da morte dos filhos. Tem texto bíblico que fala que se seu filho for desobediente, faz o que com ele? Apedreja. Quem que é o dono da vida do filho? O pai. O patriarcado instituído. Jesus se levanta contra isso e vocês o mataram. As organizações que formam o poder religioso, o poder financeiro, o pátrio poder. Eu já não consigo mais viver essa fé onde você precisa de um Deus que mata o seu filho, que faz esse sacrifício humano para salvar a humanidade. Eu sei, você cresceu ouvindo isso. Talvez a gente possa conversar com mais calma. E talvez você nem precise de concordar comigo. Mas a espiritualidade de Jesus é essa que não requer sacrifício. Jesus foi morto? Foi morto. O sangue dele foi vertido? Foi vertido. Ele nos salvou quando? Ele nos salvou quando resolveu nos criar. Jesus nos salvou quando nos fez. Deus nos salvou quando nos fez. A maldade, o mal faz parte da sua natureza, meu amigo. Não tem como você ser humano se você não morre, se você não tem angústia, se você não sofre, não chora. O humano é isso. Alegria, felicidade, tristeza, maldade, fofoca, mentira. Isso é ser humano. Se você não tem isso, ou você é um robô, ou você é um anjo. Mas se você não mente, se você não fofoca, se você não tem raiva, se você... beleza, me avisa, porque eu não quero nem estar perto de você. Porque isso é desumano, alguém que não vive sobre essas lógicas. E Jesus mesmo assim, Deus mesmo assim, resolveu nos criar. Apesar de todas essas problemas e apesar de tudo isso que nós somos. Ao nos criar, ele entendeu que o mal e a maldade faziam parte da condição humana. O que ele faz então? Se encarna, se torna humano, para dizer para nós que há caminhos de vivência sem mal e maldade. Precisava de se sacrificar corporalmente para isso? O sacrifício não é Jesus ser morto enquanto humano. A salvação está em Deus abrir mão da sua glória, como diz Filipenses, e se tornar homem, humano, do pior humano possível, que é o escravizado, para nos libertar da condição humana que não é capaz de pensar o bem. Quem gosta de sacrifício, cordeiro queimado, para comer depois, é o povo do altar, é o povo do templo, é o povo da religião. Não é o povo de Jesus. Jesus é a graça que não requer sacrifício. Jesus é o escândalo da misericórdia que não requer de você nada. Mas eu falando isso aqui para você, mesmo que você não concorde, para você é mais fácil entender que o sacrifício de Jesus é que tira o pecado do mundo e que te salvou, e que a morte de Jesus é que te faz santo, puro, e é isso que... Isso é terrível do ponto de vista humano. Você falar que precisa de matar uma pessoa para salvar. Se você conta isso para uma criança de 4, 5 anos, que Abraão foi lá matar o filho dele, o meu filho não dormiria. Porque o que ele ia pensar? À noite, quando o papai vier me dar uma madeira, ele vai fazer o quê? Vai me meter uma faca na garganta. E aí a gente não pensa, mano, que violência que nós estamos dizendo em nome de Deus. Só que, desde Abraão, é que Deus falou, eu não quero sacrifício humano. Abraão, não mata o menino não, pô. Foi Deus que falou, não precisa de matar ninguém. Aí a cultura do Abraão, sacrificialista, que não dá conta, então vou matar o cordeiro. Tá bom, Abraão, mata quem que você quiser, mas a criança não precisa de morrer. Então, você lida bem com esses maluquice, sei lá como é que é o nome disso, essa coisa sangrenta, esse filme de Tarantino. Mas eu dizer para você que o sacrifício de Jesus não é esse que salva, é escandaloso e isso vai machucar você, isso vai matar você. Você vai sair daqui dizendo, Gibran tá maluco, eu não volto aqui, esse cara tá doido. E o que eu tenho para falar para você é que pena. Talvez daqui 8 dias Jesus te encontre e cura aí sua crise. Mas eu não consigo mais professar um Deus que na Páscoa, que é a memória de libertação de um povo daquilo que o oprimia, do opressor,
nós ainda vamos continuar dizendo que o corpo precisa sofrer, que o corpo precisa sangrar, que existe alguém que precisa sofrer para que eu seja livre. Meu irmão, Jesus é esse que está dizendo para nós, vocês o mataram. Pedro está dizendo, o poder religioso, o poder financeiro, o pátrio poder, a necessidade de acúmulo, a necessidade de poder, destrói toda possibilidade de novas vidas para a humanidade. O que Pedro está dizendo é, o que destrói o novo, o que destrói o humano, o que destrói o renascimento, o que destrói uma nova vida, o que acaba com a possibilidade de vida plena e vida extrema para todas as pessoas, não era o combinadinho de Jesus com Deus que você tem que morrer para aplacar minha ira, não. É a ânsia do poder, é a ânsia do dinheiro, é a ganância, é a vontade de você se sobrepor em cima do outro, seja a sua família, seja a religião, seja o dinheiro. E eu não dou conta mais, gente, de coração, de não gritar para vocês que a nossa fé é outra. A nossa fé não é a do sacrifício. A nossa fé é do amor extremo. A nossa fé é da misericórdia sem limite. A nossa fé é escandalosa, porque a gente abraça quem está nos ferrando. A nossa fé é a fé de que, na cruz, estrupiado, ele diz, pelo amor de Deus, não faz nada. Perdoa aí, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Está escrito no texto e a gente não consegue ver. A gente prefere abraçar o dogmatismo religioso fundamentalista. O último suspiro de Jesus, os últimos suspiros. Tem um livro, inclusive, bonito pra caramba, sobre as últimas palavras de Jesus. Entre elas estão, você me abandonou, porque me abandonou? Sentindo abandono. E entre elas estão, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E entre elas estão, não faz nada para esse cara, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então veja, o tempo todo, Jesus está falando, a religião, esse sistema, abandona, excludente, me deixou fora. Mas mesmo assim, você vai estar comigo hoje ainda. Mas mesmo assim, eu não quero vingança para você. Eu não quero sacrifício para você. Mas mesmo assim, você é um bosta enquanto gente. Mas mesmo assim, eu vou tentar andar com você de novo. Vou tentar caminhar com você de novo. Eu vou tentar fazer essa Páscoa, essa libertação de você, desse sistema opressor que você vive, para um sistema de liberdade, de terra prometida para todo mundo, para um sistema de vida abundante para todo mundo. E para não dizer que eu sou mentiroso, minha última frase é, nós, que às vezes ouvimos isso, nos comportamos como o velho Moisés. A gente vê as maravilhas, a gente vê Deus agindo. A gente entende que Deus está nos chamando para o processo de libertação. A gente conduz o povo, mas a gente não consegue entrar na terra. A gente vai até alguns lugares, mas chega uma hora que trava. Chega uma hora que limita. Por quê? Porque a sua consciência religiosa é tão forte que não te deixa caminhar. A boa notícia é que Jesus pode ser esse novo Moisés. E que você pode agir como Jesus. Mesmo sem saber como é que vai ser na Terra Nova, mesmo sem saber como é que vai ser esse negócio, você pode pisar lá, você pode caminhar lá. Você acha que, de fato, Josué sabia o que ele estava enfrentando quando ele foi para esse lugar? Não tinha a menor ideia. O cara viveu a vida dele no deserto, nem sabe o que é Canaã. E Jesus é esse lugar que está falando para nós. Olha, existe um novo, existe uma vida plena, existe uma vida extrema. Existe uma nova maneira de ser gente. Dá para ter o DNA trocado, o princípio ativo da humanidade dá para ser trocado. Fora das lógicas de exclusão, fora das lógicas de acúmulo, dá para ser. Ah, mas como é isso? Eu não sei, você tem que viver. Eu não sei, você tem que caminhar. Isso que ele falou com o jovem rico, isso que ele falou com todo mundo que perguntava para ele, ele dizia, vem ver. Então, não espere sistematização. Não espere que a gente vai dar respostas, não faço a menor ideia. Mas eu espero que você encontre Jesus, que você faça a sua Páscoa, que você partilhe o pão, que você partilhe o vinho, que você esqueça da lógica do cordeiro. Ou então, que você, o seu corpo seja o cordeiro que se dá em partilha, que se dá em comunidade, não que se dá em sacrifício. Porque o que nos salva
é a mesa. O que nos salva é a partilha. O que nos salva é nos entender como irmãos. Não entender um altar, não entender uma religião, não entender um lugar para onde vamos. Amém? Eu vou pedir o mano, acho que sacanagem isso, né? O cara fica aqui o culto todo. Na hora que ele vai ao banheiro, eu acabo a mensagem. E vida de músico, velho, músico sofre, coitado. Mas eu vou pedir ele para cantar uma música pra gente. Camaradinho não tem tempo nem para poder ir ao banheiro, né? E a gente vai encerrar aqui hoje. E não, nem espero que não o cara volta mastigando, espero que ele não tenha ido ao banheiro, né? Mas vamos cantar aqui mais uma canção para a gente encerrar. E depois da canção vou passar a palavra para a Esther, ela vai dar uns recados, vai encerrar. E só uma coisa, nós, rapidinho, assim, nós estamos entrando no nosso 3º ano. Os últimos 2 anos a gente esteve em outro lugar, numa ocupação maravilhosa que chamava Luiz Estrela. Ficamos lá, foi um tempo de juntar a galera, de juntar enquanto comunidade. Nós nunca tivemos nenhum investimento na nossa estrutura. Antes, tudo que a gente arrecadava, a gente partilhava. Mas agora a gente entendeu que é o momento da gente se estruturar enquanto igreja. Estamos nos estruturando enquanto ministérios. Então aqui agora a gente tem comunidade infantil, as aldeias na casa, grupo de mulheres, grupo de música. Vamos começar um grupo para discutir racialidade, enfim. Nós estamos nos organizando e também organizando a nossa estrutura. Quase tudo que você está vendo aqui não é da comuna, então nós precisamos de resolver isso, essas coisas precisam também ser compradas, ser pagas, e nós resolvemos agora gastar um pouco de dinheiro para a gente ter um mínimo de estrutura, um som, uma transmissão, enfim. Cada semana a gente está fazendo coisas novas, mas estamos fazendo sem dinheiro, assim, a gente pega emprestado, compra, uma pessoa deixa aqui uma semana, outra, e nós precisamos de ajuda para a gente mudar essa história e construir a nossa igreja mesmo. Então, enquanto ele canta, os QR Codes estão aí, queria pedir para você contribuir conosco, que a gente está tentando melhorar essa nossa estrutura, e nós vamos fazer ou em maio ou em junho, agora eu não sei bem a data, que esqueci de olhar, um bazar. Para quê? Para a gente arrecadar dinheiro nesse bazar, para a gente construir a nossa cozinha solidária, a nossa cozinha coletiva. Tem uma sala aqui no fundo que também a gente pode usar, e que lá a gente quer construir uma cozinha. E essa cozinha ela tem 2 objetivos. Fazer nosso almoço no domingo, para quem quiser almoçar com a gente aqui, almoçar a preço popular, tipo R$10, assim, pagar só um custo. Para a gente também ter tempo de almoçar junto, de estar junto, quem quiser, né? E também para a gente voltar a fazer as alimentações que a gente distribuía em algumas ocupações. Então, o bazar vai ser para isso, para ver se a gente faz mais dinheiro. Então, se você tiver na sua casa alguma coisa que você não está usando, uma camisa, um tênis, ou alguma coisa que está lá, que está parado, que você já não usa mais, que você emagreceu, que você engordou, doa para a gente fazer esse bazar. Pelo amor de Deus, gente, doa coisa boa. O que você tem que jogar fora, você joga fora. Pelo amor de Deus. Não vem me trazer lixo, não. Que é lixo. As pessoas precisam de dignidade. Se é lixo, nem doar, você doa. Pelo amor de Deus. Mas se está em bom estado, está usado, mas você acha que dá para a gente fazer aqui do bazar e tal, traz para a gente. E, obviamente, o que sobrar desse bazar, nós vamos doar para as ocupações que a gente atua. Então, queria te convidar a cantar essa música com o Thiago aqui.